Estamos aqui, papo com Drailton, meu amigo pastor Drailton. A gente sempre é um prazer estar batendo papo com você. Nós estamos com a mesma camisa do programa passado. O que aconteceu, pastor? É mesmo? E é que já faz bastante tempo. Cara, a gente tem que combinar para vir com camisa diferente, né? Uma semana sem com a mesma camisa. Tá certo, tá certo. Mas tudo bem, não tem problema quanto ao traje, o importante é que muda o tema. Exatamente. Pastor, eu quero falar com você uma coisa bem triste. Opa. É assim, um assunto bem triste, que assim, a mim me tocou muito. Até foi minha esposa que se chocou bastante com aquilo, me passou aquela notícia, que foi exatamente de um produtor, né, de Rondônia, Garão Maia, né, até conhecia um amigo que era muito amigo dele, aquela coisa toda, e ele, com o filho, com o avião, caiu o avião, e aí faleceu, no caso ele com o filho, novo e tal, e a esposa dele, né, postou uma reportagem muito triste, falando que tinha, poxa, né, por que ela não foi, né, junto, né, ou seja, que ela gostaria de estar morta junto com ele, por que Deus levou, né, os meninos dela. E ela se suicidou, né? E aí esse assunto surgiu e, novamente, suicídio é uma coisa que me chama muita atenção, pelo fato da minha mãe ter se suicidado, né? E eu já até perguntado para você se minha mãe está no inferno ou está no céu. Você já perguntou, eu já respondi. Já respondeu. Mas nós vamos aprofundar nisso. Sem problema. Né? No caso agora dessa moça, até as pessoas estavam... E todo mundo tem na cabeça, porque o cristão em si, a maior parte dos cristãos falam que quem se suicida para ir para o inferno. Né? Vamos reviver isso, né? Então, no caso, aquela moça, aí eu até estava explicando, falando assim, cara, eu praticamente não acho que seja isso. Porque a pessoa está com um problema mental, ela não fez aquilo porque ela quis, ela, né, quando faz mal para si mesma. Né? Eu queria só que você comentasse esse fato. Ô, Glauber, antes de falar do assunto, eu lamento profundamente, né, essa experiência que você está narrando. E lamento, né, porque, infelizmente, a experiência de muitas pessoas, seja os acidentes que já passaram e a experiência de perder um ente querido em função do suicídio. Você compartilhou comigo da sua experiência e eu sempre sou muito sensível e imagino, ou talvez nem imagine, né, o quanto que é difícil, né, essa experiência. Então, minhas condolências e sentimentos aí, né, a você e a todos que né, viveram essa experiência. O que a Bíblia nos fala a respeito disso, né? O princípio, logo no início que Deus orienta o seu povo, o princípio é não matarás. E aí a palavra não matarás é nem matar o outro e nem me matar, né? Essa é uma palavra, é uma ordem, é um dos 10 mandamentos, né? A gente vai ver isso no Antigo Testamento, lá em Êxodo. A gente vai ver lá em Coríntios, Paulo falando que nós somos templo do Espírito, morada de Deus, né? Somos habitação de Deus. E fala assim, nós não devemos destruir esse templo, porque se destruirmos esse templo, Deus também nos destruirá. Fazendo referência que nós não somos donos do nosso próprio corpo. Então, o que nós percebemos à luz da Bíblia é que o suicídio, né, é reprovado por Deus. Nós não temos o direito de tirar a vida do outro e nem de tirar a nossa própria vida, considerando que a vida não é nossa. Nós não somos senhor da nossa vida, nós não Mas tem lá tem algum trecho da Bíblia que fala disso mesmo? Você se recorda? Sobre o quê? Suicídio. Tem vários, né? Então, nós não somos senhores da nossa vida, né? Nós não somos autocriados, nós recebemos a vida do Criador, né? Então, se recebemos dele, somente ele pode tirar. Ao dizer isso, eu não estou condenando e sentenciando todas as pessoas. Por quê? Porque tem pessoas que perderam, né, as suas condições, as suas faculdades mentais e diante dessa realidade terminaram atacando a si mesma, né, por falta das suas próprias faculdades ou condições mentais, emocionais de lidar com isso. Isso aí é um fórum íntimo, não dá para você taxar que todas as pessoas que viveram a experiência do suicídio, elas serão condenadas ao inferno. Eu não posso falar isso e eu não vejo na Bíblia isso. Agora, o que é bem claro é que suicídio é muito sério, é muito grave, a Bíblia proíbe, porém, existem casos que é de fórum que a gente não tem como julgar essas questões. Vamos pegar um exemplo da diferença do suicídio que talvez eu possa dar um exemplo, que se vai para o céu, vai para o inferno. Não sou, estou eu aqui como julgador. Aí, vamos supor que eu fosse o julgador, né? Então eu vou julgar, por exemplo, o Judas. Tá? Aí Judas, por exemplo, ele
cometeu um pecado, que é de trair uma amizade, e logo que é amizade, né? Então, uma amizadezinha simples, né? Ele traiu, e aí ele, com medo de enfrentar depois as consequências, ele achou mais fácil tirar a própria vida. Aí você pega uma pessoa que mata uma pessoa, né? Comete um crime, e por ciúme da esposa, vai lá e mata a mulher e o filho e depois se mata. Eu não tenho dúvida nenhuma que a pessoa dessa, ela cometeu suicídio, ela vai para o inferno. Ela não vai para o inferno porque ela se matou, ela vai para o inferno pelo que ela fez ao outro. Né? Ou pelas duas razões. Ou pelas... Por isso que eu digo, mas nesse caso sim. Mas agora eu vou pegar o exemplo de uma pessoa que está... Né? Aí a pessoa fala, mas essa pessoa que quando mata a mulher e o filho, ela também não estava na sua consciência mental adequada e coisa mais assim, mas ela cometeu mal para o outro. Né? Agora eu vou pegar o exemplo dessa mulher, né? Ou mesmo o exemplo da minha mãe. Elas não fizeram mal, acabou fazendo mal para mim, claro, né? Mas não fez o mal pela falta que me faz, né? Mas não que ela me tirou o prazer da companhia dela, né? Vamos supor no caso dessa moça que quis, na cabeça dela, eu vou estar lá junto com meu filho e meu marido. Então eu, por exemplo, na minha concepção, eu não consigo imaginar que uma mulher daquela, por aquele ato, ela vá para o inferno. Sabe, na minha concepção. E eu gostaria de ouvir essa concepção. Sim, e é que eu acabei de falar para você, e nem a Bíblia faz essa declaração. Né? A declaração que eu falei para você é dessa, o do não matarás. O primeiro princípio é esse, porque a gente não pode também pensar assim, suicídio é uma coisa simples, normal e tal, que Deus aprova, que Deus entende, que é bom, porque não é. Né? É atentar contra a própria vida, né? E a vida deve prevalecer sobre tudo. Mas o que acontece, como falei para você, que algumas pessoas entram num estado de angústia e de sofrimento tão grande ao ponto de perder a própria faculdade e, diante da falta de consciência, dar contra a própria vida. Então, esse é um caso mais profundo, que não tenho como dizer, taxar que aquela pessoa foi para o inferno. Até porque, via de regra, quando a pessoa vive uma experiência como essa, geralmente não é uma experiência imediata, né? Geralmente é um processo de angústia, de agonia. E essa pessoa que está naquele processo, Deus, na sua misericórdia e graça, pode alcançá-la. Deus, na sua misericórdia e graça, pode despertar aquela pessoa. Se o ladrão, quando estava no seu último momento de vida, por reconhecer naquele último momento, Jesus falou que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, eu creio que pessoas nos seus últimos momentos de angústia, de arrependimento ou de reconhecer o seu Criador, né, ela pode ser alcançada pela graça. E aí não tem como nenhum filósofo, nenhum teólogo, ao meu entender, dizer vai para o inferno ou não, ela foi salva. Deu para entender? E aí porque é uma experiência daquela pessoa, né? E Deus, na sua graça e misericórdia, como vai lidar e tratar com essa pessoa. E o que é interessante, você falou, numa pessoa dessa, que foi o marido e o filho, né? E aí a pessoa fala, porque Deus levou os meninos dela. O que ela fez isso? Na concepção dela é que ela vai estar junto com eles lá no céu. Que ela foi para junto de Deus também. Então, ela, na verdade, não quer dizer que ela não crê em Deus, tanto que ela, né, citou e ela quer dizer... Mas não foi por causa disso que eu quis entrar nesse assunto, é por causa que nesse dia que estava discutindo sobre isso, me bateu, como sempre, minha cabeça maluca, veio uma coisa que eu falei assim, mas Jesus Cristo se suicidou. Né? Explique. Porque eu pensei assim, quando você pensa que vou pegar Jesus Cristo, né? Que ele, no caso, você acha que alguém é capaz de matar Jesus? Não, ele é Deus. Então, ele deu a vida dele. Então, quer dizer, ele se entregou à morte. E o que aconteceu? E, na verdade, quando você olha assim, você pode olhar numa interpretação que ele se suicidou para salvar todo mundo. Ou seja, ele se entregou. Deus permitiu que ele morresse. Porque senão, eu não sou capaz de impedir minha morte. Você não é capaz de impedir sua morte. Agora, quem é capaz? Qual que é o único homem na Terra que era capaz de impedir a morte dele? Jesus. Verdade. Então, se ele era o único capaz de impedir a morte, e se ele se deixou matar, ele se suicidou. Então, olha que coisa extraordinária que você falou. Ele era o único capaz, né, de livrar-se da morte. E ele falou, quando Pedro foi cortar a orelha do soldado, ele falou, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, ele mandava 12 legiões de anjos, e estaria tudo resolvido aqui, mas o meu reino não é desse mundo. Aí veja o que é que ele fala, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Agora,
qual é a diferença? Que não é que ele tirou a vida dele, é para que não tirassem a sua vida, para que não tirassem a minha vida, para que não tirasse a vida dela, deles. Ele fala assim, não, para não tirar, por amor a eles, tire a minha vida. Percebe a diferença? Ele não veio e tirou a própria vida, mas para que a sua vida não fosse tirada, para que a minha e de toda a humanidade não fosse tirada, por amor a nós, ele decidiu perder a sua vida. Não é que a vida não fosse tirada, é que na verdade ele deu a vida dele para salvar simbolicamente os nossos pecados. A vida, todo mundo vai ser tirado, não tem jeito. Então, aí o que é que ele fez? Mas veja, Pilatos, quando examinou Jesus, diz que ele, que era a autoridade que podia examinar, examinou Jesus de todas as formas e falou o seguinte: não vejo nenhum motivo nesse homem para que ele seja julgado. Não tinha nenhum motivo para que ele fosse condenado. Mesmo ele não tendo nenhum motivo para ser condenado, ele foi açoitado e foi sentenciado à morte. Então, por que ele foi açoitado e sentenciado à morte? Porque ele escolheu fazer isso em seu lugar e em meu lugar. Por isso que o profeta Isaías, 700 anos atrás, já tinha profetizado a respeito dele. Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que estava sobre ele, a paz levou, trouxe-nos a paz. O castigo que estava sobre ele trouxe-nos a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Então veja, qual foi a atitude de Jesus? Não foi de suicídio. Foi de livrar alguém que ia ser sentenciado assumindo a culpa desse alguém. De tal maneira que eu posso estar aqui e você está aqui porque ele fez isso. É diferente quando alguém decide tirar sua própria vida pura e simplesmente por essa razão e não para salvar a vida de outro. Não, mas aí que eu estou dizendo, a razão que eu estou dizendo, né? Vamos pegar no caso daquela mulher, não quer dizer que ela tirou a vida dela pela mera razão de tirar. Sim. Ela tirou porque ela achou que ela ia estar, né? Cabe uma tese pelo que ela escreveu, porque ela achou que de repente vai sair dessa vida, eu quero estar logo com o meu marido e meu filho, eu quero estar logo com ele. Tanto que ela se arrependeu de não estar junto, que ele convidou para que ela fosse. Né? Vou pegar no caso da minha mãe. Minha mãe, ela estava com problemas mentais, assim, tinha problemas de tomar remédio, aquela coisa toda. E ela falou que não queria que os filhos dela fossem chamados do filho da louca. Então, teoricamente, ela fez um ato porque ela achou que ia tirar os filhos dela num constrangimento. Né? Porque ela achava que estava ficando louca e não tinha cura, ia ser uma louca. Então, por isso que eu estou dizendo, eu acho que essa questão do suicídio, ele não requer a nenhum ser humano como nós, e eu, na minha cabeça, não requer a igreja também, julgar, no meu pensamento, entendeu? Porque eu não sei se tem alguém que consegue comprovar isso, a não ser o dia que for para o céu, e ver lá se a pessoa... Eu, por exemplo, digo, só vou saber mesmo se eu conseguir, eu tenho que ser um bom cristão para ver se um dia eu for para o céu, ou então eu tenho que ser mal para encontrar com a minha mãe no inferno. Então, tipo assim, onde que eu vou encontrar, né? Eu não faço esse julgamento e nem é esse meu desejo, que nem sua mãe, nem outra pessoa. Mas o que nós falamos a partir do que diz a Bíblia Sagrada. Nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Nós cristãos temos a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. E, portanto, a revelação de Deus a respeito de qual é a vontade dele para a nossa vida e como nós devemos viver. Então, se logo no início ele falou, não matarás, se no Novo Testamento ele fala assim, ó, não destrua o seu tempo, porque quem destrói o seu tempo, Deus destruirá. Quando houve o caso de suicídio de Judas, a Bíblia fez o julgamento, que ele foi o filho da perdição, que se perdeu na sua própria escolha. Então, o que a gente pode falar, em linhas gerais, é que o suicídio é reprovado biblicamente. Agora, eu não posso dizer com isso que todas as pessoas que se suicidam vão para o inferno. Entendeu? Por quê? Porque eu acredito na bondade, na misericórdia de Deus, que vendo uma pessoa na falta de condições, das suas faculdades, né? E, enfim, por razões as mais variadas, possa não estar em condições de fazer o próprio juízo, o próprio julgamento e, diante da angústia, diante da dor, tirar a sua própria vida. Então, Deus que é, né, onisciente e que conhece o mais profundo ser de cada um, Ele que é misericordioso e bondoso, e é Ele o único que pode salvar, não sou eu, nem você, nem ninguém. Então, as informações que eu estou dando é que, em linhas gerais, suicídio é muito grave e que a Bíblia reprova. Contudo, não se pode declarar, em todos os casos, as pessoas que viveram a experiência do suicídio, que elas foram para o inferno.
essa aí é uma... E nem para o céu, né? Ou seja, é uma incógnita, né? Que, exatamente. Aí é um dos mistérios. É um mistério e pertence a Deus, né? A gente, né, orienta e é preciso estar atento, né? O que a gente pode fazer para ajudar tantas pessoas para que não incorram, né? Claro, em situações e é claro, como essa, quando eu estou né? fazendo essas analogias, querendo questionar isso, é porque realmente é um assunto que me incomoda e deve incomodar muita gente. Sim, e aí eu fico sempre, é uma coisa que eu fico sempre em dúvida. Eu nunca consegui imaginar a minha mãe no inferno. Então imagina, como é que você imagina isso? Você tem um parente querido, como é que você vai imaginar que aquela pessoa, né? Sim. Então, e aí, na verdade, se eu falasse, não, então minha mãe, por causa disso, vai ser julgada, vai para o inferno. Então eu fico assim, nesse ponto, aí eu não teria como imaginar que Deus é bom. Então fica esquisito. Então o princípio, né, é assim, é de que a bondade de Deus se revela em Cristo, de tal maneira que ninguém vai para o inferno porque é pecador. Qualquer pessoa vai para o inferno por rejeitar a salvação, né? Então todos são pecadores, então por essa razão todos nós seríamos condenados ao inferno. Então nós somos salvos não é porque nós deixamos de ser pecadores. Nós somos salvos porque nós cremos no sacrifício que nos justifica do pecado, que nos liberta do pecado e que nos salva da condenação do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ou seja, então, né? Então essa é se você for imaginar com a pessoa que... Eu vou pegar o exemplo que você está dando, né, que eu acho que... não sei se eu entendi bem, mas se você for imaginar, não dá para saber a cabeça da pessoa que, quando ela se suicidou naquele momento, mas se naquele momento que ela foi suicidar, o que ela estava pensando, qual a conversa que ela teve com Deus, ou se ela teve a conversa com Deus, o que ela cria, e aquilo é que pode salvar ela, exatamente, não é o ato. Exatamente. Né? O exemplo que eu dei é daquele ladrão que a vida inteira viveu uma vida dissoluta, e aí Cristo estava no meio, ao lado estava um ladrão, ao lado do outro. Um mesmo estando naquela situação blasfemou, né? E ficou zombando de Cristo. Mas o outro falou assim, olha, nós estamos aqui porque merecemos, né? Esse aí não, você não pensa nem nisso. Olha, olhou para Jesus e falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Né? Naquele momento ele nem tinha sido batizado, não deu tempo de ser batizado, de fazer parte de uma célula, de uma igreja, de uma escola dominical, não. Mas naquele momento ele disse, Senhor, ele reconheceu Jesus como Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu Jesus como o seu rei, que alguém poderia lhe salvar. E Jesus olhou para ele e falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o pastor acabou de falar para mim que se eu não for na escola dominical, eu estou lascado, eu vou pro inferno. Tá bom, eu vou. Prometo. Eu não disse isso, mas para se tornar um cristão melhor, eu e você precisamos ir na escola dominical, participar de um grupo, estudar mais a Bíblia, ouvir a palavra. Por quê? Porque a nossa natureza... É uma vergonha na cara, né? A nossa natureza é sempre disposta para o mundo, para o pecado e para a desobediência a Deus. E somente a palavra de Deus pode mudar a nossa mente, nosso coração e mudar o nosso comportamento para viver uma nova vida. Ou trazer-nos uma nova vida para vivermos novos comportamentos. Tá certo. Pastor, obrigado pelos ensinamentos. Você que está aí nos assistindo, você pode também mandar mensagens lá, pode mandar mensagem para mim, pedindo algum tema que você queira que eu discuta aqui com o nosso pastor. Sempre um papo muito aberto. Obrigado aí. Obrigado, é bom saber que você está ouvindo. Glauber, eu preciso falar o seguinte, o Evangelho é muito mais do que uma ideologia, é muito mais do que uma ciência. O Evangelho é uma pessoa, e é uma pessoa que nos ama. O Evangelho é Jesus, nele há esperança para todos nós.